Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do GuiaCast, o podcast da Guia Saúde. Eu sou Gerciane Bittencourt e o tema de hoje tem transformado vidas: cirurgia de ouvido e as tecnologias modernas de reabilitação auditiva. A perda da audição tem afetado milhões de pessoas por todo o mundo, mas a medicina moderna tem trazido avanços para tratamento e reabilitação. E hoje temos aqui o Dr. Henrique Furlan Pauna, especialista em cirurgia auditiva e reabilitação. Doutor, seja muito bem-vindo. Giciane, muito obrigado pelo convite, adorei o espaço que vocês criaram aqui, muito bacana, super receptivo, e vamos falar de coisas bacanas, né? Vamos falar de tecnologia, vamos falar de coisas para ajudar aí os nossos pacientes, né? Com certeza, muito obrigada, doutor. E antes de nós iniciarmos, eu gostaria que o doutor falasse um pouco da sua trajetória até aqui e se teve alguma pessoa ou alguma situação que motivou o doutor a se tornar um especialista em cirurgia de ouvido. Perfeito. Falar da gente é sempre complicado, né? Porque quando você começa a olhar retrospectivamente tudo que te impulsionou e todas as decisões que a gente tomou para chegar até aqui, você começa a ver que tem muita gente com quem a gente pôde contar no caminho, né? Então, para ter um único exemplo é meio complicado, mas vamos tentar de forma resumida explicar como que eu cheguei aqui, né? Eu sou nascido de Campinas, tá? Sou lá do interior de São Paulo, fiz minha faculdade de medicina na Unicamp, fiz minha residência em otorrinolaringologia na Unicamp também, e assim que eu estava terminando, eu resolvi sair um pouco do Brasil. Falar, preciso fazer alguma coisa fora do Brasil, preciso me especializar com pessoas que são muito boas fora do Brasil. E nisso eu fui fazer um fellow de pesquisa nos Estados Unidos, na Universidade de Minnesota. Lá eu fiz algumas pesquisas na área da reabilitação auditiva, com análises de osso temporal, que é basicamente o osso da audição. Voltando dos Estados Unidos, depois de um ano, ainda fui fazer mais alguns fellows de treinamento cirúrgico para cirurgia do ouvido. Então eu fiquei mais algum tempo na cidade de Luzerna, na Suíça, também para fazer um acompanhamento cirúrgico com um excelente professor, o Thomas Linder, lá lá de Luzerna, aprendendo técnicas de reabilitação auditiva, cirurgia de base de lateral do crânio. Então, me aprimorando e aprofundando cada vez mais. E nesse meio do caminho, comecei meu doutorado lá na USP de Ribeirão Preto e acabei defendendo em 2020, que foi bem o ano que eu cheguei na cidade de Curitiba. Desde então, comecei uma trajetória acadêmica, atuando como preceptor na cirurgia de ouvido dentro do Hospital Universitário Cajuru, onde que também me abriu uma brecha, me abriu uma vaga para professor na otorrinolaringologia dentro do curso de medicina da PUC do Paraná. Então, prestei o concurso, entrei como professor também, agora atuando como professor da PUC do Paraná, e agora eu tô me sentindo aí num caminho super gostoso, né? Então eu associo o meu dia a dia com assistencialismo, eu adoro pesquisa, então eu continuo fazendo pesquisa junto com os residentes, junto com os alunos e também atuo na área acadêmica, ministrando aula na faculdade de medicina. Então, um resumo breve aí, né? E quando você me pergunta quem que me serviu como inspiração, eu não nego que meu irmão mais velho, eu sou, né, o mais novo, né? Somos dois irmãos lá em casa, e aí o meu irmão mais velho, o Eduardo, ele nasceu com uma deficiência auditiva, porque a minha mãe teve rubéola durante a gestação. Então, desde pequeno eu acompanhava o meu irmão nas consultas de fonoaudiologia, nas consultas com otorrino, e eu não nego que ali foi um começo de me expor à área da otorrinolaringologia, né? Então ele, apesar da surdez, ele não tem nenhuma outra deficiência, já fez 2 faculdades, fez uma faculdade de administração, fez a segunda faculdade, que foi Engenharia Civil, se formou como primeiro de turma, recebeu o diploma dele lá, a Láurea lá, direto das mãos do governador do estado de São Paulo, né, lá num evento que eles fizeram do Cresci. Então não posso negar que o meu irmão acho que vai ser uma das grandes inspirações que eu tenho da minha vida. E um segundo professor que eu me inspiro muito, se você me permite dar 2 exemplos, né? Sim, claro, é o próprio professor Paparella, com quem eu fiquei um ano lá nos Estados Unidos, professor Michael Paparella, que ele muito humildemente veio de uma família abastada italiana, se mudou para os Estados Unidos, ele começou a estudar, fez grandes faculdades lá nos Estados Unidos, serviu ao exército americano e ele começou a desenvolver um talento nato para ensinar aos outros.
né? Então, de forma muito humilde, ele sempre colocou que a ciência para ajudar, para ensinar, é o melhor caminho para que todos nós possamos crescer, né? Então, é uma pessoa que me abriu as portas no laboratório lá nos Estados Unidos, abriu as portas no centro cirúrgico para receber-me, para poder dar dicas de como, né, operar, de como atender bem o paciente. E é uma pessoa que mesmo depois de um ano, depois de ter voltado dos Estados Unidos, eu sempre mantive contato e todas as vezes que eu pude retornar aos Estados Unidos, eu visitava o laboratório, tinha altos papos com ele. Infelizmente, esse ano ele veio a falecer, mas deixou um legado absurdamente importante na área da otorrino, com várias técnicas, com várias pesquisas, com vários ensinamentos, que acho que é uma pessoa que, assim, iluminada, e é alguém com quem eu me espelho muito para minha carreira profissional. Uau, que história bonita, hein, doutor? E sabendo que tudo isso nasceu dentro da própria família, com o seu irmão. Uhum. E parabéns por ele, por mesmo tendo uns desafios na vida, enfrentou faculdade, então isso não é um motivo para a gente desanimar. Exatamente. Uau, que exemplo incrível para a gente levar para os nossos... E é engraçado a gente falar de reabilitação auditiva, porque quando... ele já usava aparelhinho e tudo mais, né? Naquele famoso aparelhinho da audição. E durante a faculdade, quando eu estava no estágio da otorrino, fui conversar com professores que são pioneiros na técnica do implante coclear no Brasil e fui perguntar para eles a possibilidade de reabilitar o meu irmão. E aí eu vi aquela coisa que, assim, não tem o que fazer. E a gente vai discutir, acho, hoje, durante o nosso bate-papo, a importância do cérebro para ouvir. Que quem ouve é o cérebro. O nosso ouvido é só um canal, é só um funil para levar esse som para o cérebro. E como meu irmão nasceu surdo e só fui conversar com esse meu professor com 28 anos, né, quando meu irmão tinha 28 anos na época, ele falou, cara, seu irmão deixou de ouvir por 28 anos. O cérebro dele não sabe o que é o som. Então não adianta a gente colocar um dispositivo brilhante, lindo, maravilhoso, se o cérebro dele não vai ouvir. Ele não vai gostar daquele barulho. Ele vai ouvir ruído. Então não tem o que fazer. Então, ainda fazendo essa questão de reabilitação auditiva, meu próprio irmão, a gente não pôde correr atrás dessa reabilitação. Né? Então, até para... Né, hoje a gente deixa até depois a primeira dica, né? Que a partir do momento que a gente identifica uma perda de audição, a gente tem que correr atrás. A gente tem que saber o porquê disso, da onde veio essa perda de audição. E quanto antes a gente identifica a perda de audição, antes a gente começa a tratar. Com grandes chances de reverter, a depender do tipo de perda de audição. Então, isso é sempre uma coisa muito importante que eu falo para os nossos pacientes. Entendi. Muito obrigada. Imagina. Já muita informação Já no início. Cara, isso né? é maravilhoso. Valendo! Valendo. Doutor, então, para nós começarmos, poderia explicar quais são as principais indicações para cirurgias de ouvido e quais as situações elas trazem maior benefício para o paciente? Bom, quando a gente fala de situação para operar o ouvido, acho que a principal delas, e a que é a mais feita no mundo, é a timpanotomia para tubo de ventilação. Então, muitas vezes um paciente, e a maioria deles é uma criancinha que tem catarro preso no ouvido, e esse catarro impede a transmissão do som de forma adequada para a região da orelha interna e, consequentemente, para o cérebro. Ou seja, muitas vezes é uma criança que faz otites de repetição, sem vazamento do ouvido, né? Mas é uma criança que tem dificuldade de fala, tem atraso no desenvolvimento de fala, começa a ter troca de fonemas, e quando a gente faz o exame físico, a gente observa que tem catarro preso ali no ouvido. Então, literalmente, a gente faz um furinho no tímpano, drena aquele catarro e coloca um pequeno carretel chamado tubo de ventilação. Tem vários tamanhos, tem vários tempos de duração que esse tubinho fica naquela posição no tímpano, mas só o fato de você drenar o catarro, você já ajuda a proporcionar uma mobilidade adequada do tímpano e, consequentemente, uma transmissão adequada. Então, acho que essa daí é a que é a mais feita no mundo, né? A cirurgia é uma das mais simples que a gente tem, na verdade, exatamente para drenar esse catarro. Uma segunda situação é a otite média crônica, onde o paciente apresenta uma perfuração do tímpano. Eu gosto de explicar a seguinte situação. Imagina a pele de um tambor. Se essa pele está novinha, quando você bate a baqueta, o som fica forte. Agora imagina você rasgando essa pele do tambor. O som vai ficar xoxo. Então é mais ou menos essa a comparação que eu acabo fazendo. Então imagina a pele de um tambor perfurada com som xoxo. É mais ou menos assim que o paciente vai ouvir. Então a ideia da cirurgia é fazer a reconstrução da membrana timpânica para que você proporcione uma condução do som novamente para dentro do ouvido.
Tem uma outra situação que é a otosclerose, e a otosclerose a gente está falando de uma falha na condução do som por conta de uma fixação da cadeia ossicular. Então, os ossinhos que a gente tem dentro do ouvido, o martelo, a bigorna e o estribo, principalmente ali na região do estribo, ele tem que fazer um movimento de pistão para o som entrar e estimular a cóclea. Se esse som não está sendo transmitido porque esse pistão está fixo, o paciente vai ter a perda de audição. Então, a gente faz a cirurgia da correção da otosclerose exatamente para colocar um bypass, para colocar uma prótese que vai fazer esse meio do caminho. Ainda tem mais uma que é a questão da própria cirurgia do implante coclear ou da colocação de próteses auditivas. Então, o paciente tem alguma perda importante da audição, ou unilateral ou bilateral, e a gente tem como suplementar a audição dele utilizando de próteses que vão fazer a vibração óssea ou a estimulação eletromagnética da própria cóclea. E aí, obviamente, a gente vai ter o retorno da audição. Então, entenda que a cirurgia ela é dinâmica, ela tem várias indicações, e aí, obviamente, cada caso deve ser avaliado para que a gente tenha o diagnóstico correto para fazer o tratamento correto. Uau, quanta informação importante, doutor. E quando fala do tímpano, eu não imaginava que tinha outras situações, mas quando fala de até tem algumas coisas que falam de perfuração do tímpano, chega a dar uma sensação ruim, mas quando o doutor fala que é um pequeno furinho só para drenar o catarro, é muito legal a gente ouvir isso, porque torna mais leve quando fala cirurgia que vai atingir o tímpano e tudo mais. E a gente vive numa realidade que ainda tem muita gente que fala que não tem o que fazer. Na verdade, tem muitas opções ainda, né? Quando a gente fala de reconstrução da membrana timpânica, a gente usa enxertos do próprio paciente. Então, a gente pega pedaço aqui de um tecido que existe entre a pele e o músculo, que a gente chama de fáscia, e a gente pode suplementar essa perfuração, a gente coloca essa fáscia por debaixo da perfuração e muitas vezes ajuda a reconstruir o tímpano. Ou a gente pode usar a cartilagem da própria orelha. Então, a gente usa fragmentos de cartilagem para posicionar por debaixo da perfuração para ajudar a guiar uma epitelização do tímpano. Então, a gente usa o enxerto do próprio paciente. Então, perfurações grandes, perfurações pequenas, a gente consegue conduzir cirurgicamente também. Uau, que incrível, hein, doutor? É bem legal, é bem legal. O próprio paciente pode tirar partes para recuperar ele mesmo. Exatamente. Incrível. É bem legal. Doutor, quando fala sobre essas cirurgias, elas podem desenvolver a audição total do paciente ou melhora esse tipo de lesão? Ele vai conseguir ouvir perfeitamente? Vamos voltar ao exemplo do tambor. Finge que rasgou a pele do tambor e eu vou usar uma fita para colar de volta. Tá. É mais ou menos esse exemplo que a gente tem que pensar. Quando você usa essa fita e volta a usar a baqueta, o som era igual o de antes? Não. Exato. Então, provavelmente você vai ter uma melhora daquele som xoxo, mas você não vai ter exatamente a mesma qualidade da pele do tambor quando você usa de novo para tocar o instrumento. Então, a ideia que a gente fala com o paciente é que é principalmente fechar o tímpano. Com o tímpano fechado, existe uma chance reduzida dele ter infecções, ele pode voltar a praticar esportes aquáticos, né? Vou tomar banho, eu não preciso me preocupar tanto de proteger o ouvido para não ficar entrando água, espuma, shampoo, essas coisas todas que podem causar lesões dentro da orelha também. Então, a ideia é fechar o tímpano. A consequência de um tímpano fechado é que você volta a transmitir o som. E isso pode melhorar a audição. 100% não dá para prometer isso, mas a gente promete que isso pode ajudar a melhorar a audição desse paciente. Entendi. Doutor, e para os pacientes que têm aquele sintoma de zumbido, ou até mesmo uma infecção recorrente, recomenda-se uma cirurgia? Como procede, né, na questão do zumbido no ouvido, que fica aquele... talvez um incômodo? O zumbido é uma caixinha de Pandora à parte. Tem várias outras coisas, né? Então, o zumbido ele pode ter várias causas, inclusive a própria perda de audição. E se essa perda de audição for secundária à perfuração do tímpano, e aí a questão de uma otite média crônica, quando a gente corrige essa perfuração, muitas vezes o paciente pode relatar que também melhora a audição e o zumbido. Ótimo, então a gente conquistou o que a gente queria também. Mas é um benefício secundário. Tá? Não dá para prometer que com a cirurgia vai melhorar o zumbido do paciente. Até porque esse zumbido pode ter diversas outras causas. Se a gente for começar a elencar, poxa,
alterações de vitamina, alteração de doenças em geral. O paciente pode ter diversas doenças que também podem se manifestar com zumbido. Medicações que ele usa podem aumentar a frequência e intensidade do zumbido. Então, não é só um problema dentro do ouvido que causa o zumbido. Então, se a gente for ficar falando de zumbido, a gente vai fazer, eu acho que um outro podcast, tá? Mas a ideia é, realmente, quando você tem zumbido, o médico, o colega, ele tem que investigar a fundo, porque pode ser outras coisas além de uma perfuração da membrana timpânica, pode ser outras coisas além de uma perda de audição. Tá? Mas isso realmente tem relação. Quando o paciente tem a perfuração, ele reclama bastante de zumbido. Então, a gente tem que saber indicar a cirurgia, tem que saber conversar com ele para balizar a expectativa e, obviamente, se a gente conseguir fechar bem o tímpano e melhorar a audição, pode ser que ele tenha o benefício da melhora do zumbido também. Entendi. Muito bom. Agora vamos falar um pouquinho de avanços tecnológicos os implantes auditivos. Então, nós sabemos que nos últimos anos essa tecnologia trouxe uma reabilitação, uma melhora. E quais as inovações que tem nesse campo, doutor? Bom, vamos lá. Primeiro, o simples aparelhinho, né? Isso já é um baita de um avanço tecnológico, né? Você pegar um dispositivo que capta o som, processa e joga o som mais alto para o seu tímpano, ele vai mexer mais e você vai ouvir mais, né? Então, o aparelhinho em si a gente não pode esquecer. Ele é um avanço tecnológico há muito tempo já disponível para a nossa população. Agora, dos anos 60, 70 principalmente, começou a ter um desenvolvimento tecnológico, isso lá no exterior, que começou então a desenvolver formas alternativas de estimulação direta da região da cóclea. Então imagina a cóclea como aquele caracol de dentro da nossa orelha interna e lá dentro a gente tem células ciliadas que vão ajudar a transformar o estímulo sonoro, que é um estímulo em ondas, para um estímulo elétrico dentro ali do nosso nervo, tá? Então com disparos dos nossos neurônios. A ideia é que você use o implante coclear para estimular diretamente essas células que transformam o impulso elétrico do neurônio. Então, conforme a gente foi desenvolvendo esse aparato tecnológico, a gente foi observando que o paciente voltava a ter a sensação auditiva. E conforme a gente foi desenvolvendo a tecnologia do implante coclear, esse paciente foi começando a ter noção da frequência do som. Então, não ficava só um ruído, ele começou a entender um som grave, um som médio e um som agudo. Ele começou a ter discernimento de sons musicais e ele facilitou a questão de você perceber o que está sendo conversado num ambiente com muita gente conversando. Então, ele foi melhorando a tecnologia dentro de algo super bom. Se a gente for levar em consideração o avanço da tecnologia de aplicativos de celular, o próprio celular, né, os smartphones, hoje você depende de um celular para você estar conectado com muitas coisas. E até o implante coclear seguindo essa tendência. Então você tem hoje conexões com Bluetooth, você tem conexões diretas com o celular, exatamente para você já atender uma pessoa, já ouvir direto pelas próteses auditivas, tá? Isso é um pool de tecnologia que existe com o implante coclear. E é uma coisa muito bacana para a gente falar que o implante coclear foi a primeira prótese eletrônica a substituir um órgão sensitivo nosso. Então imagina, até hoje você não tem viável comercialmente algo que substitua a sua visão. Então, para um cego, você não consegue ter uma prótese eletrônica. Para uma pessoa que não sente cheiro, você não tem nada que ajuda de forma eletrônica. Para alguém que perdeu o paladar, você não tem nada que ajuda. Para alguém que perdeu o tato, seja lá qual foi o motivo, você não tem nada eletrônico que ajuda. Mas você tem um implante coclear que substitui a audição. Então isso daqui é um baita de um implante, de um avanço tecnológico. A gente não pode perder disso em vista, né? E mais recentemente, uma outra forma de reabilitação auditiva também está associado com próteses ancoradas ao osso. Então a ideia é que você coloque um pino de titânio, ele como se fosse um parafuso, preso diretamente no osso, e por vibração do osso, e aí tem uma prótese que ela pega o som e começa a vibrar, estimulando a vibração desse pino de titânio, desse parafuso de titânio, e através da vibração desse osso você vai perceber o som do que está vindo de fora. Então é mais uma forma que a gente tem também de reabilitar a audição dos nossos pacientes. Então, falar para um paciente que perdeu a audição, por qualquer que seja o motivo, um pós-operatório, um trauma, uma doença infecciosa, né? Dizer que ele não tem o que fazer, a gente está ultrapassado. Porque há muito tempo a gente tem o que fazer para os nossos pacientes que estão surdos.
Então é fundamental reforçar isso para os nossos colegas. Uau, que incrível. E saber que a tecnologia traz esse benefício para um paciente e a alegria que deve ser, tanto para ele como para o doutor, claro, quando ele dá um positivo que tá ouvindo, tá mudando algo nele. O dia da ativação é lindo. Uau, deve ser. Se vocês puderem assistir, tem vários vídeos no YouTube, nas redes ali, sobre crianças que nasceram surdas e que são implantadas ou adaptadas com o aparelhinho, né? Depois que você faz o diagnóstico. E quando coloca o aparelho e ativa, quando a mãe começa a falar e a criança para e olha, tipo, peraí, o que é isso? E a mãe começa a se emocionar, o pai começa a se emocionar. Tem vídeos das crianças chorando de, oh, meu Deus, isso daqui é diferente, é uma voz, o que é isso? É lindo demais, né? E quando os nossos pacientes ativam os dispositivos, poxa, eu fiquei surdo tanto tempo, olha como é gostoso ouvir de novo, olha que legal, eu vou poder me comunicar direito de novo, eu vou poder estar socialmente ativo novamente, né? Então esses vídeos que mostram as ativações são muito legais. Isso eu acho que é muito bacana para quem estiver nos assistindo, eu recomendo de parar um pouquinho, vai lá no YouTube e procura ativação de implante coclear. Isso eu acho super legal. Eu vou assistir. Assista. Porque deve ser incrível ver a emoção dessa pessoa que está ouvindo e nós que estamos assistindo, nós também que estamos assistindo, também a gente acaba tendo essa emoção igual, legal, né? É super legal. Que incrível. Você vê o adulto e a criança ativando, é super emocionante. A criancinha, assim, agora que eu tô como pai, né? A gente vê que, poxa, o que poderia ser a vida da minha filha se ela não estivesse ouvindo, né? E eu que trabalho com reabilitação auditiva, a gente entende como que funciona essa questão do impacto que é para os pais. Poxa, minha filha tá ali, ela tava bonitinha, perfeita no útero e nasceu e você tá me dizendo que tá surda? Como assim? Né? Então é um baque. É uma informação bombástica, né? Então, saber lidar com essa situação, saber orientar que dá para você reabilitar, e quanto mais precoce você reabilita, as chances de desenvolvimento neuropsicomotor iguais ao do neuroouvinte existem. Então, é importante você falar, vai lá, procura um especialista, ele vai te ajudar. Sua filha, seu filho vai ter a mesma chance de um bom desenvolvimento que um normo-ouvinte. Isso é legal da gente falar. Né? E se vocês assistirem, compara o adulto com a criança ativando, é super emocionante os dois, é muito legal, é muito legal. Acredito que quando o doutor vê esse resultado, o doutor tem a certeza absoluta que escolheu a profissão certa. Ah, é gostoso demais, é gostoso demais, é gostoso demais. O resultado final de uma pessoa ouvir, acredito que não tem preço, né? Não, de forma alguma. E assim, hoje em dia a gente entende que a qualidade de vida envolve uma boa comunicação. Então, assistir televisão, sair para passear, fazer compras, né? Se você ouve bem, você entende tudo que está acontecendo à sua volta e você diminui os enganos, né? As condições que podem ser constrangedoras. Então, ouvir bem, né? Fazer, comunicar-se bem é uma coisa muito importante exatamente para evitar essas situações constrangedoras, né? Tá certo. Então, a escolha de cada tratamento vai depender de cada situação de cada paciente. Se vai ser uma cirurgia, se vai ser uma prótese auditiva, se vai ser um implante. Quando o doutor falou do implante, que incrível essa tecnologia de fazer um implante e ter esse resultado. É absurdo, é muito bom. Uau. O implante, ele sai de um paciente implantado, ele sai de uma surdez completa, onde mesmo um aparelhinho no volume máximo não dá conta, para algo que ele consegue ter uma conversa normal. Né? Então, isso é muito interessante. E, de novo, eu falo para os pacientes, olha, se você está totalmente surdo e falaram que você não tinha mais o que fazer, olha que legal quando você ativa. E o paciente percebe na hora que é ativado, ele ouve, ele volta a ter uma boa comunicação, ele consegue ouvir a voz do filho, consegue ouvir a voz da esposa de novo. Então é alguma coisa super bacana para a gente compartilhar com os nossos espectadores. Tá certo. Doutor, quando fala sobre essas tecnologias, os cuidados, a cirurgia, como procede o pós-operatório? Para garantir que tem uma recuperação segura e com bons resultados para o paciente. Como procede essas informações? As orientações de pós-operatório são sempre muito parecidas, né? Mas, por exemplo, envolvem cuidados para você ter uma boa limpeza, uma boa higienização da ferida operatória. Envolve de você tomar, obviamente, as medicações para dor, anti-inflamatórias, o antibiótico. Cuidados, por exemplo, com a alimentação, né? Então, tem cirurgia, por exemplo, que você pede para o paciente não fazer força nenhuma, não fazer nenhum tipo de esforço para não correr o risco de deslocar prótese, por exemplo, né? Então, até mesmo espirrar, o paciente tem que ser orientado a espirrar de boca aberta.
né? Porque imagina, sabe quando você espirra e tem gente que tampa o nariz e parece que faz aquela pressão? Agora imagina, você acabou de operar o seu ouvido, tem um enxertinho recém-colocado lá. Se você espirra tampando o nariz, pode ser que você desloque o enxerto. Né? Então aí, putz, sangra, dói bastante, pode piorar a audição novamente, né? Então a gente tem que orientar algumas questões dessas com o nosso paciente, né? A gente orienta também, por exemplo, de não molhar. Né? A água do banho, por exemplo, às vezes pode entrar, isso pode causar uma umidade excessiva, junto com bactérias, os fungos, tudo que está de ruim na água que a gente tem, infelizmente, no nosso dia a dia, você pode levar isso para dentro da região operada e também pode ter infecções secundárias. Então, são os cuidados básicos, assim, acho que de qualquer cirurgia, né? Cuidado com a ferida operatória, deixar limpinho, não fazer esforço, fazer um repouso, isso tudo já ajuda a ter um bom pós-operatório. A questão de fazer esforço é muito sério sobre isso, né, doutor? Sim. Porque a pessoa, às vezes, tá bem ali e fala, não, só vou pegar um pezinho aqui. Mas a questão do pós-operatório é fundamental. Exato. Ainda mais se a gente está falando dos enxertos, né? Essa parte da reconstrução da membrana timpânica, ou até mesmo a cirurgia da estapedotomia, né? Que também o esforço pode causar um aumento de pressão na região de dentro do ouvido. Isso também pode deslocar a prótese e aí pode gerar situações aí de uma surdez completa, uma tontura incapacitante. Então a gente tem que orientar o paciente que sim, mesmo os pequenos esforços devem ser evitados. E quando finaliza essa parte de cirurgia, o pós-operatório, os cuidados, esse acompanhamento é contínuo? Sim, opa. E se o doutor já falou que é contínuo, mas e qual que é o período que esse paciente tem que ser acompanhado para que realmente ele tenha certeza ali de que tá tudo bem, que ele agora eu posso ficar tranquilo? Isso depende muito de cirurgião para cirurgião, tá? Mas vamos supor, num pós-operatório imediato, óbvio, o paciente retorna, a gente vê como é que tá os pontos, tira os pontos, vê como é que tá indo a cicatrização, tira o curativo de dentro do ouvido, vê se o enxerto tá pegando bem. Mas a fase crítica são os 3 primeiros meses, que é onde a gente tem a maior atividade celular para ajudar na cicatrização. Passados os 3 primeiros meses, geralmente a gente já fica mais tranquilo, tá? Exatamente porque a fase mais aguda da cicatrização já passou. Mas tem muito paciente que eu acabo orientando de fazer um acompanhamento pelo menos uma vez ao ano, tá? Então, cirurgias maiores, ou até mesmo paciente de implante, esse paciente é bom que ele volte pelo menos uma vez por ano. Pra ver como é que tá a questão da adaptação, se a pele não tem nenhuma ferida, nenhum machucado, se ao redor de onde fica o implante não tem nenhum machucadinho, uma vermelhidão, alguma queixa de sensibilidade. Então é sempre bom a gente manter o contato com o paciente. Super importante, depois que você faz a cirurgia, tá cicatrizado, a gente confere de novo a audição desse paciente, confere se realmente houve uma melhora, se houve uma manutenção da perda de audição, ou se houve até, infelizmente, uma piora da audição, porque aí a gente tem que continuar fazendo o acompanhamento desse paciente e a reabilitação auditiva desse paciente. Mas, no geral, as grandes cirurgias, eu acabo recomendando de, pelo menos uma vez ao ano, retornar para a gente ver se não tem nada de diferente na região da ferida operatória, nada de diferente no enxerto, na região do enxerto do tímpano, da cartilagem do tímpano, para ter certeza que está indo tudo bem. Até porque, assim, a gente fala do ouvido, parece que ele está quietinho, mas ele tem uma comunicação com a tuba auditiva. Então, é comum, mesmo depois de uma linda cirurgia, o paciente voltar a fazer otite. Por quê? Porque ele tem uma ascensão das infecções pela rinofaringe ali da tuba auditiva. Então, um paciente que faz sinusite, rinite, resfriados de repetição, você pode ter a subida desses germes que estão no fundo ali do nariz, pela tuba auditiva, eles podem infeccionar o ouvido tudo de novo. E aí volta o risco de perfurar e tudo mais. Então, é um paciente que é bom você sempre mantê-lo orientado a retornar sempre que possível, ou pelo menos uma vez ao ano. Tá certo. É não esquecer do médico, né? Não é porque ficou bom esquecer que tem que fazer um acompanhamento. A gente até brinca que tem algumas doenças do ouvido que o médico vai casar com o paciente. Uma vez por ano tem que se ver, pelo menos. Né? Mas se a gente for levar tudo bem certinho, doutor, todos os anos nós temos que fazer um check-up geral, né? Exatamente. Então, não pode deixar o seu ouvido esquecido. Exatamente. Assim, da mesma forma que a gente orienta, né, o Novembro Azul, Outubro Rosa, né? Não existe um mês específico de alguma coisa de patologias do ouvido, apesar de que agora a gente está no Novembro Laranja, que é o mês de conscientização sobre zumbido. Então, também é importante reforçar, já que você comentou do zumbido, né? Então, lembrando novamente que o zumbido pode vir de várias causas, é importante estar
fazer uma boa investigação, uma boa avaliação. Mas, como você falou, é legal a gente fazer sim um preventivo. Então, poxa, de toda vez, né? Todo ano a gente faz avaliação para câncer, avaliação para infarto, essas coisas. Por que não alguma doença do ouvido? Então, por que não fazer uma audiometria todo ano para saber se está indo tudo bem? Perfeito. Isso aí. Doutor, nós temos um bloco aqui que são perguntas dos nossos pacientes da Guia Saúde. São 3 perguntas, 3 pacientes. A primeira pergunta é de uma mulher. Eu tenho uma perfuração no tímpano há anos. A cirurgia pode devolver totalmente a minha audição? Bom, a gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Então, quando a gente tem uma perfuração, muitas vezes a gente vai ter uma perda do tipo condutiva. Essa acaba sendo uma boa alteração da audição que tem uma chance bem grande de melhorar. Só que entra naquele esqueminha do tambor que eu falei. Então, você tem um tímpano íntegro, ele perfura, você fica com um som xoxo e aí você faz um remendo. O som desse remendo não é igual ao som de uma pele original, tá? Então, a ideia é, sim, a gente quer melhorar a audição, mas pode ser que você não tenha uma resposta completa, uma melhora completa de 100%. Pode ser que melhore 95% e tá tudo bem, porque o tímpano tá fechado, você vai voltar a ter qualidade de vida para fazer outras atividades aquáticas, por exemplo, tá? Então aqui é bem claro e é bem importante deixar claro, na verdade. Você fazendo a cirurgia, você pode melhorar mais próximo possível de 100%, mas não dá para garantir 100%. Até porque, né, na medicina nada é uma ciência exata dentro da medicina, né? Então pode ser que melhore muito. Né? Então, se melhorar muito, estamos no lucro. 95% já é um bom resultado. Já é ótimo, com certeza. A segunda pergunta é de um senhor. O implante coclear, ele é indicado para qualquer tipo de surdez ou existem limitações? Ótima pergunta. A gente falou bastante da tecnologia, a gente não falou das indicações, né? As indicações clássicas que vieram lá no começo do desenvolvimento do implante coclear, falávamos sobre perda auditiva completa, que seria a perda profunda, tá? A surdez completa, em pacientes acima de 18 anos. Então, antigamente só fazia implante coclear em adulto, tá? Conforme a gente foi evoluindo a técnica, os dispositivos, a gente foi começando a ampliar, e aí hoje crianças, né, na regra geral, a partir de 1 ano de idade, você já pode fazer implante na parte cirúrgica, tá? Europa, Estados Unidos, o pessoal já tem feito até mais precoce, às vezes 6 meses, 9 meses de idade, tá? Mas na via de regra, 1 ano de idade para você fazer essa cirurgia. E aí, basicamente, crianças que estão totalmente surdas. Também não teve desenvolvimento da audição, então quanto antes você implantar, melhor o desenvolvimento neuropsicomotor. No geral, a gente tem indicação para perdas auditivas severas ou profundas, podendo geralmente bilateralmente, e algumas exceções envolvem a perda unilateral. Então, às vezes, o paciente tem uma perda total de um lado e do outro lado ele até que ouve bem, mesmo sem o aparelho. Só que desse lado comprometido, onde ele está totalmente surdo, uma das indicações que a gente tem observado com melhor resultado é o zumbido. Então, eu coloco o implante coclear desse lado surdo e o eletrodo, o implante em si, a estimulação eletromagnética, dá uma equilibrada na função das células que estão gerando esse zumbido. E o paciente consegue também melhorar o zumbido. Então, aí é mais uma indicação bem bacana para a gente fazer nas situações de perda auditiva com zumbido incapacitante. Não é aquele zumbidinho, é aquele zumbido incapacitante, que inclusive o paciente acompanha com psicólogo, isso daí é um pouquinho mais complexo também. Mas via de regra, implante coclear, perda bilateral profunda. Severa profunda. Sim, esse zumbido deve incomodar demais. Por isso que tem um acompanhamento. Imagina algo o tempo todo no seu ouvido. Exatamente. A última pergunta do nosso paciente do Guia Saúde é de uma mulher. Ela gostaria de saber, após a cirurgia de ouvido, é normal sentir tontura ou um desconforto nos primeiros dias? Com certeza. Isso é uma das coisas que a gente orienta para o paciente no pós-operatório. Inclusive, nas consultas antes da cirurgia, a gente explica para ele o que ele pode sofrer, o que ele pode sentir no pós-operatório. Então, é normal, por exemplo, nos primeiros dias, sentir um abafamento, né? Porque o curativo está lá dentro, ele está pressionando os enxertos no lugar. Tem sangue lá dentro, então essa presença do coágulo de sangue também ajuda a abafar um pouco mais a audição. Pela manipulação, né, a gente vai ter alguns agentes, células que participam da cicatriz e junto desse líquido. Isso tudo pode gerar uma labirintite transitória.
aquilo, obviamente, o paciente pode se manifestar com essa tontura, esse desequilíbrio, geralmente autolimitada nos primeiros dias depois da cirurgia. Conforme ele vai cicatrizando, vai diminuindo essas células inflamatórias, isso também faz com que o paciente diminua essa crise, essa queixa de tontura, principalmente, tá? Mas salvo aquelas situações onde teve algum tipo de problema durante a cirurgia foi tecnicamente muito mais difícil, manipulou demais e aí acabou expondo as estruturas da orelha interna, o paciente aí vai ter uma situação de tontura incapacitante e às vezes até por meses, tá? Mas esse é o mais raro para acontecer. Geralmente essa tonturinha leve nos primeiros dias, no máximo nas primeiras semanas, é o que pode acontecer com os nossos pacientes no pós-operatório da cirurgia de ouvido. Então é normal e não precisa se preocupar tanto assim, né? Exatamente. Nós temos um bloco que é mitos e verdades de reabilitação auditiva. Eu vou falar a frase e o doutor me fala se é um mito ou se é uma verdade. Perfeito. É verdade que apenas pessoas idosas precisam de implantes auditivos? Bom, isso é um grande mito, né? Porque aí a gente viu recentemente, mais ou menos, né? Já não é tão recente, na verdade, a expansão dos critérios de indicação dos implantes. Então, a gente tem os implantes... o aparelhinho, em geral, qualquer idade já pode começar a usar, tá? O implante coclear, a indicação clássica eram os adultos, a gente já expandiu para as crianças, e hoje em dia, crianças até, às vezes, com 6 meses, 9 meses, já recebem o implante. A única regra que ainda respeita a idade, né, o único implante que ainda respeita a idade, é aquela de prótese que a gente coloca fixada no osso, tá? Por quê? Porque o osso da criancinha ainda é muito fino e o parafuso tem pelo menos 4 milímetros. E a gente não quer transfixar o osso para colocar esse parafuso. Então a gente espera a criança geralmente com até 5 anos, ou quando ela já alcança 5 milímetros de profundidade do osso, e aí a gente consegue implantar o dispositivo ali na parte da calota craniana. Então só o implante de transmissão óssea que ainda tem um pouquinho aí de respeitar um pouco mais a idade, mas os outros todos você já não tem mais essa questão de ser só para o idoso. Entendi. Mito ou verdade? É verdade que as próteses modernas oferecem uma audição muito próxima da natural? Isso é verdade, isso é verdade. Então, conforme a tecnologia das próteses auditivas foi evoluindo, a gente tem aí que, óbvio, né, as grandes empresas contratam excelentes engenheiros para fazer todo esse desenvolvimento tecnológico. A gente pega as informações trazidas dos pacientes, a gente, né, nas fábricas, a gente entende qual que é a real necessidade do paciente. E sabendo disso, os engenheiros vão fazendo os ajustes, as programações, os softwares, tudo que é necessário para a gente chegar a uma qualidade de som mais próxima do natural. Então, hoje em dia, sim, a gente tem essa disponibilidade de próteses que estão cada vez mais sensíveis para tipos diferentes de estimulação auditiva, fazendo com que a experiência auditiva desse paciente seja a mais próxima da nossa realidade também. Tá certo. É verdade que quem tem perda auditiva leve não precisa de tratamento? Mito ou verdade? Isso é um mito, tá? Porque se a gente for ler no livro, tá lá que qualquer tipo de perda de audição, qualquer grau de perda de audição pode ser passível de tratamento. E aí com a colocação de prótese. Principalmente se esse paciente sofre de outros problemas, um zumbido leve, por exemplo, um zumbido grave, por exemplo, a prótese auditiva, mesmo para perdas auditivas leves, tem uma ótima indicação. Então, eu tenho um zumbido, mas a minha perdinha é leve, será que eu coloco o aparelho? Poxa, se você melhorar a sua audição com a prótese, pode ser que esse zumbido vá embora. Então, é legal a gente colocar para o paciente que mesmo perdas leves também tem indicação de reabilitação. Muito bom. Doutor, estamos finalizando e eu gostaria que o doutor deixasse uma mensagem, uma orientação para quem está com esse começo de perda auditiva, que tem receio de tratamento, até mesmo medo de uma cirurgia. Vamos lá. Em primeiro lugar, muitíssimo obrigado mais uma vez pelo convite. Adorei estar aqui com vocês hoje. Super agradável o nosso bate-papo. Espero ter passado o nosso conhecimento adquirido com tantas experiências, né? Para que todo mundo entenda que, principalmente a perda de audição, hoje ela não é o fim da linha, tá? Eu tinha um professor lá na Unicamp que falava que do cego as pessoas têm dó, mas do surdo as pessoas têm raiva. Pela expressão, aquela expressão de, poxa, você não tá me ouvindo, você não tá prestando atenção, isso gera muito desconforto.
Isso gera situações bem constrangedoras. Então, esse paciente, ele não tem que ficar constrangido. Esse paciente não tem que se isolar. A gente vê, cada dia que passa, que o paciente que se cuida, o paciente que corre atrás de uma reabilitação, é aquele paciente que, quando ele ficar mais velhinho, ele vai estar ativo, ele vai estar comunicativo, ele vai ter qualidade de vida. E é isso que a gente precisa, proporcionar um envelhecimento com qualidade de vida para todos os nossos pacientes. Recentemente, a Organização Mundial de Saúde mostrou que nos próximos anos a gente vai ter muito mais gente sofrendo de perda de audição. Isso por conta de fone de ouvido, né? Esse monte de coisa de aparato tecnológico. Então imagina, os nossos vovozinhos têm que se cuidar. E olha, os nossos jovens têm que se cuidar. Então, percebeu que tem alguma coisa estranha na audição? Não espera passar sozinho. Procure um médico especialista para que ele possa te avaliar e possa, o quanto antes, voltar a te dar qualidade de vida. Muito bom. Doutor, muitíssimo obrigada pelas informações valiosas, compartilhar conhecimento e pelo seu tempo. Nós agradecemos imensamente a sua participação aqui hoje. Obrigado. Ficamos por aqui com o doutor... Vou ter que cortar. No final, vamos fazer tudo de novo! Eu vou finalizar, tá? Ficamos aqui com o Dr. Henrique Furlan Paúna, especialista em cirurgia de ouvido e reabilitação auditiva. E encontro você no próximo episódio. Tchau!